Eric, e você acha que as pessoas, tipo assim, pra começar um negócio, elas precisam ter clareza de um propósito antes de começar? Eu acho que elas têm que clareza do porquê começar. Porque vai ser difícil, vai ser duro, como qualquer outra coisa. Mas a luz no fim do túnel vale a pena? E no começo, a luz no fim do túnel pode ser: vou ter dinheiro para pagar o plano de saúde do meu pai. Ou às vezes a luz do fim do túnel é: vou ter dinheiro. Nunca tive, vou ter. Dependo de alguém, agora não dependo mais. Ou às vezes a clareza é: eu quero que essa minha mensagem ou voz se expanda. Eu quero que a mensagem de, aí abre aspas, meditação, terapia, artesanato, o que quer que seja mais conhecida para mais música, seja mais conhecido com mais pessoas. Uhum. Mas eu acho que ela tem que ter clareza da luz no fim do túnel se vale a pena para ela. Porque senão Uhum. ela tem que continuar onde ela tá. Não é? Total. Porque por que você vai sair da zona de conforto? Por que chama zona de conforto? Porque é Uhum. confortável. E, pô, você vai sair da zona de conforto porque alguma coisa te leva. Então é legal saber isso. Uhum. Pra mim, lá no meu começo era liberdade, porque dinheiro eu já tinha, morava num lugar legal, viajava bastante, mas não tinha essa liberdade. E eu queria trabalhar com alguma, queria ter essa liberdade, aí eu podia trabalhar remoto, podia trabalhar de onde eu quisesse, mas eu não curtia muito o que eu fazia, sabe? Eu não conseguia ver como é que eu ia naquela instituição fazer uma coisa muito diferente. Ela tinha uma certa premissa, né? E tal, como é que ela ganhava dinheiro, como é que ela gerava fluxo de caixa. Então eu não via muito um caminho. Mas eu acho que se eu tivesse um caminho e fizesse o que eu gostasse lá dentro, mas eu não saía nem morto. Cara, Uhum. é massa. Você tem um RH que cuida de tudo pra você. Cara, a preocupação maior de um CLT é quando chega o imposto de renda. Ai, meu Deus do céu. Ai, imposto de... Imagina, essa é a coisa maior de tudo que acontece. Da vida, a única coisa que você tem que preocupar é pelo menos entregar um imposto de renda. E se você se programar um pouquinho e fazer essas coisas pouquinhas vezes por mês, manter uma Google Spreadsheet e falar assim, tudo que meu contador pediu. Ele pede o quê? Os aluguel, pede despesa médica, ele vai pedir os seus bens. E toda vez que você comprar um bem, você entrar no Google Spreadsheet, esse é o bem, essa é a nota fiscal. Toda vez que você tiver uma despesa médica, entrar no Google Spreadsheets, botar tudo num Dropbox lá e colocar aí. Cada vez que você fizer isso, toda vez que você pagar aluguel, porra, vê os aluguel, os boletos, onde estão os boletos. Se você organizar um mínimo disso, isso não te toma nada. Agora, quando você tem uma empresa, que aí você carrega risco mesmo, você tem folhas de pagamento, entre outras coisas, toma risco. Uhum. Aí você vai ver que. Então, assim, não é ruim a vida do CLT necessariamente, não. Então, se eu Uhum. tivesse lá no banco e eu tivesse fazendo uma coisa massa, de repente com marketing, de repente um projeto que eu acreditasse que fizesse a diferença na vida, que eu tivesse orgulho de falar, tipo, é difícil de eu sair do banco e falar assim, eu tinha orgulho de que eu fiz lá dentro? Eu tinha orgulho que eu ganhei dinheiro. E assim, é E do bom. nome, né, que você carregava, tipo, pô, sou do UBS, você É, falou disso em eu outro episódio. falava, da significância Da que as significância. pessoas me viam com aquilo, mas, pô, não tinha nada ali que eu. É uma coisa legal, sabe? Ajuda as pessoas de uma maneira mais direta e tal. Então, mas se eu tivesse, eu tava lá, porque era muito confortável. Mas assim, demais. É muito. O empreendedorismo, principalmente no começo, para quem nunca viveu isso, é muito desconfortável. Você entra lá, o contra-cheque tá lá. Sabe? Não é. E assim, você pode ser demitido. Você pode ser demitido, mas cara, o mercado tá aí e gente boa não fica sem emprego. Gente boa não fica sem emprego. Eu não tô falando que quem tá sem emprego é ruim, não. Tem várias coisas. Mas vamos dizer que quem quer trabalhar nesse país, a gente tá contratando um monte aí. Uhum. Então assim, você não vai ficar sem emprego. E a cada vez que passa, você aprende mais. Aí você pode falar, mas quando você fica mais velho, não é bem assim. Não é bem assim para aquele que acomoda. Em teoria, às vezes, isso acontece muito, a gente se acomoda. E se você não se acomodar, procurar se desenvolver, as chances são que você. Não é a falta de emprego que vai te. Na minha opinião, que vai parar você. O que vai parar você é o seu. Você fiquei acomodado, não me desenvolvi. Alguma coisa do tipo, né? Mas enfim, então assim, é extremamente confortável e se eu tivesse tudo isso lá, eu ficava. Inclusive não era ruim, não. A vida às vezes era menos preocupante. Dormia bem mais. E é muito louco que a gente vê, a gente sempre faz call com os insiders, né? E a gente vê uma galera que tipo assim, cara, eu não vou fazer tal coisa porque isso não é
meu propósito de vida, não é a mensagem que eu quero passar no mundo. E aí, tipo assim, aí foi exclusivo com um cara, ele tava passando por uns resultados não satisfatórios no lançamento dele, e a gente foi conversar com ele, né, entender o que tava acontecendo e tal. E aí, eu via nele que, tipo assim, ele se sentia na obrigação mental dele de trabalhar com algo que ele vai gerar uma causa no mundo. Que era, tipo assim, cara, ele falava sobre transformar hábitos das pessoas, ele queria transformar os hábitos dos empresários, que os empresários têm que ter. Eu falei, cara, às vezes o empresário quer mais ganhar dinheiro do que mudar hábito. E qual que é o porquê que você tá fazendo essa parada no Insight? Não, velho, eu quero fazer o 6 em 7, quero fazer isso assado. Eu falei, não, beleza, então, você já considerou, às vezes, você acelerar seu resultado, você atuar como lançador e ter alguém para fazer isso? Ele, cara, eu sou totalmente aberto a fazer isso, porque o que eu quero, velho, o propósito dele era o quê? Ter uma condição financeira melhor, melhorar a parada da família dele. O propósito dele, na verdade, não era a mensagem que ele queria passar para o mundo. E ele se sentia pegado nisso. Não quer dizer que as pessoas têm que trabalhar com algo que não acredita, com algo que não vai de acordo com seus princípios, né? Mas, às vezes, o propósito é bem mais simples mesmo, é o porquê. Eu acho que talvez, nesse caso, ele deve ter dado um salto na frente, um pouco à frente. E o fato à frente, porque assim, a gente tem as nossas necessidades. E a gente tem que procurar suprir as necessidades. Então, se você não tá pagando boleto, cara, paga o boleto. Não quer dizer que você vai fazer aquilo para sempre. Pode ser um meio de fazer aquilo, mas paga o boleto. E aí, é o que eu fiz em Londres lá. Paguei os boletos. Beleza, paguei os boletos. Uma vez que o boleto tava tudo certinho, eu falei assim, e agora? Posso tentar outra coisa. Eu acho que é normal. Eu podia ter começado com esse propósito desde já também, né? Mas aí você tem que caminhar o caminho. Uhum. Mas chega uma hora que você também tem que... Aquela coisa da visão, né? Não adianta você ter uma visão de um sonho sem um projeto possível. Então, se não tá possível, tenta outros caminhos também. Uhum. Eu acho que talvez para algumas pessoas que... eu quero levar isso pra frente, tudo bem. E assim, dá pra ver assim... Por exemplo, se eu chego pra você e falo assim... meu propósito é fazer um produto pra modificar os hábitos dos empresários. Aí eu chego pra você e falo assim, cara... Lança antes. E eu te convenço. Seu propósito não era aquele. Não era. De verdade. Por quê? Porque quando você tem um propósito, nada te bate. E eu já falei isso pra algumas pessoas. Já peguei pra umas pessoas. Por que você faz isso? Eu falei assim, não, cara, eu vou fazer isso, eu vou morrer tentando. Diferente. Aí você pegou que aquele é o propósito da pessoa. Às vezes ele queria que aquele fosse o propósito dele. Mas é um bom teste. Quando eu consigo, quando você só testa o propósito da pessoa quando a água bate na bunda. Que massa. Que eu parei de acreditar no que as pessoas falam. Eu comecei a falar no que elas fazem. Tem um Eu propósito tento de mesmo. fachada ali, não? Às vezes ele fala aquilo porque ele acha que aquilo... Pode falar aquilo porque ele acha que é aquilo que ele tem que falar. Que aquilo soa bem. Quantas pessoas, eu acredito, que chegam no CPL e falam assim, meu propósito é transformar a humanidade. Eu falo, massa. Eu quero ver se esse propósito continua depois que você estiver com o bolso cheio de grana. Quando você realmente puder parar. De verdade. Estiver ganhando 1 milhão por mês em renda passiva. Aí eu vou ver seu propósito mesmo. Imagina que você está ganhando, uma situação hipotética, 1 milhão por mês de renda passiva. Dividendo e... sabe, alguma coisa do tipo. Aluguel. Não sei. Aí você testa o propósito. O propósito é sempre testado na situação. Aí você vai sacar se é aquilo mesmo. Mas como é que... Então quer dizer que eu nunca vou saber o propósito? Não, dá pra outros jeitos. Toda vez que eu chego pra você, não, faz isso aí diferente. Aí o cara... acho que sim. Opa. Não era bem um propósito. Não sei se era. Total. É um teste, né?